Rodzera 13 mandou R$ 10. Quais os principais impactos da ludopatia na vida pessoal, social e financeira do indivíduo? Aí, ó, sobre bets, Aham, vício sim, em sim, claro, apostas, claro. né? Essa é uma pergunta muito longa, muito extensa. Eu diria assim, o principal impacto, o maior de todos, é o afunilamento existencial. Por quê? Porque a gente faz muita coisa na nossa vida. E tem alguns comportamentos, como por exemplo, cheirar cocaína, que eles vão ganhando uma importância tão grande em relação aos outros comportamentos que quando você para pensar o que é a sua vida, ela é cheirar cocaína com o resto em volta. Faz sentido. E o problema maior das bets, do ponto de vista mais fundamental, ou qualquer outro jogo de aposta, é que quando você tem uma tendência ao vício, toda a sua existência passa a ser periférica a esse comportamento. E agora vem a outra parte, que é a parte que aí ela é pingo nos is. E isso daí, em geral, ganha essa característica, não por uma questão meramente comportamental. Ah, é porque eu gosto de ir lá jogar. Não, é porque você vai fazer isso e aí você fica sem grana, aí você se endivida, aí você quer resolver o problema da dívida ganhando numa bet. Que é claro que é a ideia mais idiota do mundo. Sabe o tal da idiotice? Porque se você parar para pensar, a indústria como um todo só existe porque você soma todos os prêmios, tira uma taxa, um corte imenso, paga os impostos e o resto você distribui para os outros. Portanto, entra muito mais dinheiro na somatória dos valores alocados pelos apostadores do que sai dinheiro para pagar quem ganha, né? Para pensar por que existe a indústria. Entende? Entra 90, sai 10, entra qualquer coisa assim, sei lá se é de 9 para 1, sei lá de quanto que é. Mas a assimetria é brutal. E aí está o problema. Então, não é que as pessoas simplesmente ficam com uma questãozinha comportamental que, ai, nossa, mas então eu vou fazer uma terapia e tal. Não, é que a pessoa está cheia de dívidas, a vida dela se torna uma função do comportamento de apostas, porque agora está tudo mesmo nisso. Ela perde a casa, então aí muda a vida dela, porque ela agora não tem mais casa, ou ela não tem o carro, ou ela sei lá o quê. Então, os impactos que eu estou falando não são meramente no domínio existencial e subjetivo. Não, as coisas ganham muito mais sentido porque quando você entra nesse circuito, você começa a ter prejuízos sérios, e esses prejuízos que são a manifestação prática dessa vida que está em torno das bets. Então não é nem que você está lá porque você está jogando, você parou de jogar faz 2 anos, só que você tinha uma poupança que você ia usar para isso, para aquilo, e você não tem mais a poupança, você era casado e vocês tinham um plano de vida, o plano de vida foi pro buraco, você se separou, e você está vivendo essas consequências 5 anos depois, 10 anos depois, e você às vezes nem lembra que são essas consequências, mas são essas consequências que estão definindo quem você é e o que você faz. A gente, falando sobre vício, né? A gente falou agora sobre o vício da ludopatia, a gente falou sobre a pornografia também, que também pode gerar um vício na pessoa. Uma última pergunta para a gente finalizar qual que você acha que é a maneira mais recomendada para superar um vício, para vencer um vício? De forma prática mesmo. Perfeito. A pessoa que tem vício em pornografia, ou mesmo em vício em procrastinação, que também pode ser um vício, né? Você cria hábito da procrastinação, ou vício em aposta, vício em cigarro, vício em álcool. Qual que é a melhor forma de você superar um vício? É uma boa pergunta. Eu acho que para ela ser respondida com precisão, a gente tem que partir do seguinte ponto de partida. Não existe vício. Isso não existe. Existem diferentes comportamentos compulsivos e impulsivos. O que quer dizer compulsão e impulsão? Quando eu tenho um impulso, quer dizer que tem algo dentro de mim que me leva a fazer alguma coisa. Então eu tenho um comportamento impulsivo. Por exemplo, a pessoa que... por exemplo, muitos suicídios acontecem em função de comportamento impulsivo. A pessoa não estava planejando necessariamente, ela está, por exemplo, um que é comum é a pessoa na beira do trilho do metrô e ela pula. Impulsivamente, isso é impulsão, tá? Um comportamento impulsivo. E o comportamento compulsivo é um que recorre na mesma coisa. Então o comportamento compulsivo é do sujeito que vai lá e fica lavando as mãos muitas vezes porque ele pensa que as mãos estão sujas porque ele tem transtorno obsessivo compulsivo, tá bom? Então, justamente o transtorno obsessivo compulsivo é a característica,
é a unidade nosográfica, vamos dizer assim, é o transtorno mental típico desses comportamentos que recorrem. Um vício, não necessariamente, emerge de um transtorno psiquiátrico. Mas, quando existem facilitações biológicas associadas a esse transtorno, então, por exemplo, tem um transportador específico de serotonina que também, em geral, ele age de maneira menos intensa em casos de depressão severa, também ele age em casos de transtorno obsessivo compulsivo, tanto que, do ponto de vista farmacológico, o tratamento é parecido. Quando tem essas coisas, a chance é maior, tá bom? Então, só considere isso daí. E, beleza. Então, ou seja, as pessoas, por uma questão existencial delas, de como elas são mais fáceis ou mais difíceis de entrarem em comportamentos compulsivos. Entendeu o ponto, né? Aí vem a grande questão. Quando essa tendência ela é muito forte no que vem de dentro, em outras palavras, o sujeito tem um TOC, tem um transtorno obsessivo compulsivo, seja muito bem caracterizado ou ainda mais leve, num caráter de características muito mais sindrômicas, mais bem mal definidas, mas tem um negócio, o tratamento mesmo de algo muito simples exige medicação. Por que exige medicação? Não é porque se eu não tomar um remédio não vai funcionar. Não. É porque se você tomar um remédio vai funcionar 100 vezes mais rápido, mais fácil. Você tem um caminho para encontrar uma solução, porque existe um desbalanço de natureza bioquímica ligada a chamados polimorfismos, são variantes genéticas. Na base disso tudo, a pessoa se tornou viciada porque tem uma coisa nela. E se você for ver, agora ela é viciada em bets, antes ela foi viciada em não sei o que, na outra ela foi viciada em não sei o que mais. Ou são pessoas assim, quem nunca viu a pessoa que assim, ela é mega religiosa, você não pode falar uma coisa, só que agora ela é dessa religião. 3 anos atrás ela era de uma outra, depois 5 anos atrás ela era de uma outra, depois ela não era de uma religião, ela era de um negócio de escoteiro, se você falasse mal de escoteiro ela queria te matar. Entendeu? São pirações, assim, é disso que eu tô falando. Esses traços muitas vezes vêm de dentro. Então, quando a coisa vem de dentro, ela precisa desse tipo de tratamento. Quando, agora uma outra característica, a coisa não vem de dentro, mas o vício envolve alterações farmacológicas em sistemas neurotransmissores, aí também é importante você fazer uma recuperação com medicação, porque é muito mais fácil. Então, por exemplo, a cocaína, o que acontece com a cocaína? A gente tem circuitos de recompensa no cérebro, que são circuitos que, ao contrário do que se diz no Instagram, eles servem para ti, porque você ganha quando você fica recompensado. Não é assim que funciona. Eles são circuitos pró-comportamento. Eles te orientam a uma recompensa. Tá? Então, circuitos chamados motivacionais. Esses circuitos motivacionais, quando você tem um impulso motivacional, você tem liberação de vários neurotransmissores, entre eles dopamina. Você tem especificamente um tipo particular, um subtipo de dopamina chamada D2, que é mais liberado, é mais comum, etc. e tal. E aí, esses circuitos são chamados circuitos dopaminérgicos, só para ficar no simples, porque eles não são puramente dopaminérgicos, não é aquilo que mas ok. E esses circuitos, eles vão gerar essa relação de estímulo-resposta com a cocaína. Consequentemente, olha qual que é o problema quando você tira a cocaína. A quantidade disponível... E aí você começa a botar a cocaína no sistema, que é altamente ativadora do ponto de vista desses circuitos, e aí é como se ela desse esse banho de dopamina. O que acontece? O cérebro tem mecanismos de compensação. Então o sujeito não precisa liberar tanta dopamina, já que ele está botando de fora. Você entende o ponto? Então qual que é o problema quando você tira a cocaína? Ou crack, né? O problema no Brasil fortemente ligado ao crack. Por que o vício do crack é um problema? Porque a abstinência do crack é um inferno. Não é? Não tem que falar assim, o cara é um craqueiro de merda, ele é um covarde. Ah, é? Queria ver você lá no crack. Não. Nossa senhora, abstinência é uma coisa... Eu conheço de heroína, as abstinências, assim, de uma coisa da pessoa subir numa árvore com os braços e arranhar, muitas vezes se suicidar. O negócio são abstinências colossais, cavalares. E nessas situações, novamente,
é importante o acompanhamento. Você tem. Não são exatamente. São medicações, mas vamos dizer assim, você botar também um componente bioquímico nesse sistema desequilibrado do ponto de vista bioquímico para reduzir a abstinência ao longo do tempo, é algo que funciona. Porque que muitas vezes se interna a pessoa, né? Não é só para ela ficar longe da droga, é porque ela parar de fumar crack sozinha na casa dela, sem um acompanhamento, A câmera morreu. sem esse tipo de apoiozinho, é mais difícil, é 1 milhão de vezes mais difícil. Então, estão casos aqui extremos em que o que eu recomendo é, de novo, acompanhamento médico, farmacológico, porque senão o negócio fica muito complicado. Agora tem todo esse outro meio, que são os casos clássicos, que é o 90%. Eu gosto dessas exceções, porque na hora do vamos ver, se você cair na exceção, é bom você olhar e falar, nossa, o cara tá falando... Quem sabe você tem uma boa ação? Eu procuro um psiquiatra sério, pega todo o seu dinheiro e põe na sua saúde, que vai ser maravilhoso para você. Mas tem esse outro 90% aqui, que não é isso. É o vício no sentido do comportamento recorrente e irresistível. Puramente no domínio psicológico. E o que é necessário você fazer nessa hora? A principal coisa, assim, o elemento central, é construir uma rede de apoio que permita, que dê, assim, crie os pontinhos, os check-in points, para que você não recaia porque você está distraído, entre aspas. Porque as principais recaídas acontecem assim. Olha como é que é. O sujeito fala, não quero mais jogar. E aí faz um esforço, isso, aquilo. O que rola é que a pessoa tá lá na internet vendo doom scrolling no sei lá o que, às 2 horas da manhã. E aí chega uma mensagem dizendo que agora tem uma super aposta que vai valer R$1 milhão e elas têm que gastar R$1, qualquer coisa assim. E aí ela põe aquela coisa que são 2 horas da manhã, ela tá sozinha na cama dela. E é ali que o ciclo recomeça. Ela vai... Entendeu? Então, o que essa pessoa precisa? Ela não pode estar numa situação vulnerável do tipo vendo a internet 2 horas da manhã, porque aquilo vai naturalmente puxá-la para o comportamento recorrente. É a mesma coisa da pornografia, qualquer dessas coisas. Então o que você precisa? Você precisa, infelizmente, você precisa ser uma espécie de superego da sua agenda, sabe? O gestor, e você tem que botar pessoas para te ajudar, porque senão você não consegue fazer. E é claro que se você tiver a grana e puder, é absolutamente recomendado que você faça terapia com psicólogo. Sem a menor dúvida, entendeu? Aqui tem um tipo específico de terapia que chama cognitivo-comportamental, que é focado em mudança do comportamento. Não é a terapia mais profunda, é diferente de psicanálise, terapia fenomenológica da existência. Não, é meio um negócio muito mais prosaico, mas é um negócio focado em comportamento, em passos, em rotinas e tudo isso. Então é muito importante você falar, eu quero parar com um comportamento terrível, o que eu vou fazer? Eu vou trazer as pessoas, sei lá, minha família, o que for, eu vou criar esse círculo para me ajudar e vou criar uma jornada aqui dentro e eu vou seguir a risca, assim, infelizmente, é horário de dormir, horário de acordar, horário de comer, o celular não sei o que, o isso, aquilo, até uma hora que a boa notícia é que passa. Depois de um tempo você fala, nossa, aquilo parecia assim, que nunca ia sair da minha vida e hoje eu olho e não me diz nada. Então não é que não passa. Passa. Não sendo um vício físico, no sentido de você ter tido, por exemplo, alcoolismo, todos esses que você tem uma mudança química do sistema, todos esses outros passam. Maravilha. Acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, né? Tomar medicação, você quer superar um vício, e romper o acesso ao gatilho ali, né? De qualquer forma que seja. Eu diria assim, se você não tem um vício químico, talvez só o romper... Talvez não, romper, eu não acho que você precisa ir no médico. Você romper tá bom. A melhor coisa é você fazer isso sem medicação, sem nada. Mas se você tem um vício físico, definitivamente vai te ajudar muito. É fundamental você considerar que isso é uma espécie de doença. Entendeu? É o conceito de doença, que é a diferença entre o conceito de doença e o conceito de condição psicológica. Entendeu? Você tem uma condição psicológica, você tem uma doença. E é isso que você tem que avaliar e aí tratar. E pessoas no seu entorno também, uma rede de apoio, que você falar para as pessoas que você está viciado em algo,
problema é que, por exemplo, o vício da pornografia é muito... A pessoa não vai falar Esse é o problema, outros por isso que ele cresce, por isso que tem que fazer isso. Por isso você tem que achar as pessoas nas quais você confia, ver se confia de verdade. Eu não acho que, assim, a pessoa do outro lado ela tem que ser um pouco idiota também para te massacrar com isso. Se você traz como problema, porque você não está trazendo como uma perversão da tua vida, você está trazendo como um problema. Entende? E não tem nada de errado a gente ter problemas, ter dificuldades. Aliás, eu tô para ver uma pessoa que não tem, tá bom? Aliás, essa pessoa que diz que não tem, ela deve ter sérios problemas. Entendeu? Com certeza. Né? Você traz e eu acho que quando a gente abre o nosso coração, também isso em si desperta empatia, as pessoas param de ser babacas, entendem que elas próprias têm problemas também e as coisas mudam. Perfeito. Falem para as pessoas sobre os seus vícios, viu, pessoal? As pessoas que você conhece, é claro, que você não confia. não posta na internet, não é bom. Por favor, do nada, né? Não. Estou viciado em pornografia. Não. Fale para as pessoas que você confia e busca terapia aí, tem muita coisa hoje que pode ajudar a gente, a medicina no geral, né? É isso aí.